Olá, pessoal! Então, hoje eu trouxe para vocês essa make bem gótica, toda trabalhada aí no preto e branco, com esse batom bem efeito látex e esse contorno bem marcado. Espero que vocês gostem do tutorial. E não esqueçam, então, de comentar se vocês gostaram, o que vocês querem ver daqui pra frente, deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar com os amigos. Começo com o potencializador de sombras da Bitarra, na cor nude, espalho com a esponjinha toda a pálpebra, e hoje eu vou usar a paleta Luxo da Ludurana, com esse pincel da Macrylan. Pego a sombra preta e vou aplicando no côncavo, em volta aí do globo ocular, fazendo uma linha, como se fosse um delineado. Vou aplicando, espalhando a sombra, fazendo só um risco mesmo, para deixar bem pigmentado. E aí, com esse outro pincel da Macrylan, que é um pincel de esfumar pequeno, eu pego um pouco mais de sombra e venho esfumando. E aí, essa hora, muita paciência, que eu fico aí, acho que uns 10 minutos só esfumando. Pra lá e pra cá. Pego a toalhinha para poder tirar o excesso. E continuo esfumando. Então, vou esfumar com o pincel um pouco mais limpo, para difundir esse preto. Ele vai ficar mais acinzentado, mas é isso que eu quero, que fique um degradê, né? De um preto mais escuro para um mais claro, depois para um cinza, até chegar num tom próximo da pele. Puxo bem o cantinho externo, até a têmpora praticamente, mas com o pincel limpo, então fica um puxadinho mais suave, não fica tão preto. Mas depois eu vou vir com o delineado ali. Porém, nessa hora eu ainda não sabia. Então, vou esfumando, esfumando. Deixar um degradê. E venho com o pó translúcido da Playboy. E aplico em toda a borda. Para poder fazer aí esse degradê, deixar ele um pouco mais bonito. Não tem cor, né, esse pó. Porém, ele dá um efeito legal. Fica com o acabamento mais bonito. E eu venho com o BT Velvet, na cor Off-White, e um pincel de boca, da Natura, para poder fazer o cut crease. Passo, então, ele nessa parte do côncavo, praticamente onde eu apliquei a sombra pela primeira vez, mas como não estava bem recortadinho, bem retinho com a sombra, eu precisei vir aí com essa sombra líquida, para poder fazer um recorte mais bonito. Vou aplicando com bastante cuidado, já vou preencher toda essa região da pálpebra com o BT Velvet, porque eu quero passar uma sombra branca. Então, eu já preparo com essa sombra para poder ficar mais claro. E vou recortando. Esse dia eu não tava com a mão muito boa para fazer cut crease, porque eu demorei bastante para fazer esse recorte. E também acho que eu deveria ter limpado mais o pincel, porque acabou ficando não tão branco quanto eu queria, por causa da sombra preta. Conforme eu ia aplicando essa sombra líquida, ela ia espalhando o preto e ficou um pouco mais acinzentado, não ficou uma cor tão clara. Mas ficou bom, no final gostei do resultado. Então, fiz o recorte e preenchi um pouco mais abaixo também com a mesma sombra líquida. Venho com a mesma paleta da Ludurana, na cor branco, e vou aplicar essa sombra em toda essa região. Tem que tomar bastante cuidado ali na linha onde foi aplicado, né, para não ultrapassar a parte do preto. Aplico bem a sombra, mais para selar mesmo a sombra líquida,
porque eu achei que em questão de tom ficou a mesma cor. Eu volto com o BT Velvet para fazer esse cantinho interno branco. E faço bem um biquinho mesmo assim para fora. E venho com a sombra branca, selando, para ficar a mesma coisa da parte de cima. E agora, a tinta da Color Make com o aplicador da KVD, o Tattoo Liner. Vou fazer o cantinho interno em volta da onde eu apliquei a sombra branca e o BT Velvet. Eu mudei de olho aí para mostrar para vocês, porque o outro olho não ficou num ângulo muito bom, achei que esse ângulo ficou melhor. E aí agora eu venho com o aplicador da Natura, mas ainda com a tinta da Color Make para poder fazer o delineado. Então, eu faço a parte de cima, o cantinho interno eu volto com o Tattoo Liner, porque ele é mais fininho, então eu acho que ele é mais fácil para fazer. Então ficou 2 cantinhos internos, um maior e o outro menor, só puxei um risquinho mesmo. E agora eu venho fazendo o delineado maior de fora. Eu já tinha feito o outro lado, então eu fico olhando ali para ver se tá igual, para deixar os dois do mesmo tamanho, com a mesma curvatura. E a princípio eu não tinha, esse não era o meu plano, mas eu acabei gostando, então como se fosse, essa parte branca fosse um delineado gigante, e com o preto eu tô fazendo só a borda mesmo. Aí por isso eu acabei deixando até mais grosso, para ele dar essa ideia de um contorno de um delineado, e a parte branca como se fosse só ela, o delineado mesmo, né? Um delineado preenchido. Então eu fico alternando com o aplicador da Natura e o da KVD, porque o da KVD é mais fininho, então para fazer a pontinha, essa parte de dentro também eu acabo usando ele, por ele ser mais preciso. E o da Natura, como é mais grosso, eu consigo aplicar em regiões maiores. Como tinha passado ali a parte branca, né, um pouco para fora, eu venho então com o demaquilante da Vult e um cotonete. E vou tirar essa parte branca para ficar só o desenho do delineado mesmo. Então, eu acabei usando alguns cotonetes para fazer isso, porque esse BT Velvet ele é bem consistente, bem grosso. Então, foi um pouco difícil para tirar ele e também com bastante cuidado para não estragar a borda do delineado, né? Eu venho com a sombra preta para aplicar aí na linha d'água, mas não me preocupo muito, porque como eu vou fazer a pele ainda, aplicar corretivo, base, o acabamento eu acabo fazendo depois. E ficou assim a região dos olhos, um esfumado na parte de cima, um delineado embaixo, um cantinho interno duplo. E na transformação eu resolvi fazer também um contorno preto bem marcado, e o batom eu passei um gloss por cima, para ficar com esse efeito mais látex, mais molhado. E no geral, a maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.